pela Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós hoje queremos compartilhar uma palavra de Deus com você, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. O título da nossa meditação hoje é a pomba e a serpente. Jesus, aqui nesse texto, ele envia 12 discípulos para uma missão. E ele dá várias instruções aos seus discípulos para essa missão, os perigos que eles estariam correndo nesta missão. E aí então ele dá essa instrução que eu achei muito interessante para a gente fazer uma análise dela e meditar um pouco nisso. Por que Jesus usa dois animais tão distintos, tão diferentes um do outro, para nos ensinar qual a conduta, para ensinar a conduta dos seus discípulos para a missão? Então, ele diz aos discípulos que eles enfrentariam muitas dificuldades nesta missão, que eles seriam enviados como como ovelhas em meio aos lobos. E então ele diz que eles tinham que ser prudente, em algumas traduções está sagaz, outras está astuto, e como a serpente, e simples como uma pomba. Então, por aqui a gente já percebe as duas características desses dois animais. A serpente é um animal que ela tem uma percepção, ela tem uma forma de perceber o ambiente, o perigo, muito peculiar. A língua da serpente ela é bifurcada, ela tem duas pontas, e através daquela língua ela funciona como um radar, e a serpente ela consegue ter uma noção do ambiente, ela consegue detectar coisas através da língua e também o seu corpo. O seu corpo ele é escamoso, mas os estudiosos dizem que a parte, vamos dizer assim, óssea, que a serpente tem alguns espinhos, vamos dizer assim, ela também sente as vibrações da terra, então ela consegue perceber as coisas antecipadamente, e aí então o que acontece? Ela se prepara para o perigo. Nós temos uma ideia, por causa da serpente do paraíso, que a serpente é um animal maligno, um animal maldoso, e isso é mito. A serpente é um animal como os outros, tem suas características próprias, mas ela, como todo animal, ela se defende. Tem animal que foge, corre para se defender, outros avançam para se defender, e a serpente ela arma o bote. Então ela fica ali com o bote armado, ela está preparada para uma situação perigosa. Se ela se sentir ameaçada, ela então ataca. Se ela não se sentir ameaçada, ela fica ali. Quando o perigo passar, ela volta o seu caminho normal. E a pomba, por sua vez, ela é um animal dócil, é um animal que ele é carismático, é um bicho que ele nos atrai, ele não nos dá medo, ele também não tem medo da gente, ele simboliza sim paz, né? A gente tem a pomba, principalmente a pomba branca, como símbolo da paz, a Bíblia mostra a pomba como símbolo do Espírito Santo. Então veja bem que são dois animais de características diferentes, que Jesus disse que nós tínhamos que usar essas duas características, que seus discípulos teriam que usar essas duas características para momentos difíceis que eles enfrentariam. Eles foram evangelizar, e evangelizar
lá naquela época não era como evangelizar aqui no Brasil, onde você pode falar em público, você pode falar com as pessoas, você pode sofrer alguma agressão verbal, em alguns casos extremos, até uma agressão física, mas normalmente as pessoas só zombam de você. Naquela época era muito complicado, você estava trazendo uma ideia nova, uma religião nova, em que aquelas religiões já eram tradicionais e quando uma religião se sentia ameaçada, normalmente começava-se uma guerra. E não foi diferente com os cristãos. Agora, trazendo para os nossos dias, né, como que nós podemos ser sagaz? Sagaz aqui significa prudência, ou seja, nós temos que ser prudente. Às vezes nós usamos esta palavra para sermos maldosos. Então eu devo ser prudente. Essa prudência muitas vezes ela é interpretada como esperteza, como malandragem, como maldade. Então veja bem que a serpente, ela não é sagaz, a sua sagacidade, a sua esperteza não é para atacar ninguém, nem envenenar ninguém. Nem toda serpente tem veneno. E o veneno da serpente também é uma das armas que ela usa para se defender. Então, essa prudência é uma arma de defesa. Eu tenho que ser prudente, para quê? Para evitar que situações desagradáveis possam me atingir. Então, é um instrumento de defesa. Não deve ser usado para praticar o mal, para benefício próprio, em prejuízo de terceiros. E ser manso como uma pomba não significa também que eu vou ser tão bom a ponto de ser idiota, de ser bobo. Então, por que Jesus fala isso? Eu não posso ser nem tanto serpente, nem tanto pomba. Na verdade, eu não posso ser nenhum nem outro. Eu tenho que usar esses dois exemplos para que eu possa fazer a obra de Deus, para que eu possa propagar o Evangelho, sabendo que pregar o Evangelho muitas vezes pode me trazer situações desagradáveis, pode me trazer prejuízos de toda a natureza. Principalmente um missionário que sai para fora do país, para uma terra distante, onde ele não fala a mesma língua, não conhece a cultura e tudo mais. Então, a prudência significa eu estar preparado, eu ter entendimento como a serpente, conhecer o ambiente e as pessoas daquele ambiente, para que eu possa me relacionar com elas de uma forma inteligente. Na verdade, o que Jesus disse, olha, vocês têm que ser inteligentes. Vocês têm que ter uma percepção do perigo e saber como se conduzir. Agora, como pomba, eu também tenho que ser dócil. Eu tenho que mostrar para as pessoas, para os outros, que eu não vou ofendê-los, que eles podem se aproximar de mim. Eu sou uma pessoa humilde, mansa, simples. Então veja bem que isso também pode ser transferido, pode ser usado na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na escola, em casa, nas nossas relações com os amigos e tudo mais. Eu não devo ser tão ingênuo ou mais ingênuo do que uma pomba. E também eu não posso ser mais sagaz do que uma serpente, porque a serpente, como nós vimos, ela só usa a sua esperteza, a sua inteligência para se defender, não é para atacar. E a pomba também, a sua simplicidade, permite que ela seja receptiva e possa também receber uma boa recepção. Então, no meu trabalho, aonde eu convivo, eu preciso usar essas duas coisas para eu viver bem, para eu me relacionar bem com as pessoas.
Então Jesus ensina isso para os seus discípulos. Mas muitas vezes nós, o ser humano, queremos ser mais sagaz, né? E aí já não, porque a sagacidade ela não significa só prudência, ela significa esperteza, ela significa malandragem no mau sentido também. Então ela é uma palavra que pode ser interpretada de duas formas. Assim como a pomba também pode ser usada de duas formas. Eu posso ser tão idiota ao ponto de dizer, eu sou humilde como a pomba. E eu devo ser humilde e simples, porque humildade é a capacidade de você reconhecer o seu lugar, a sua posição. E a inteligência ou a esperteza também é a capacidade de você conhecer o ambiente que você está vivendo e procurar se relacionar com aquelas pessoas ao ponto de tentar entender como elas se comportam para que você não se torne inconveniente. É isso. Isso não significa que você vai ser hipócrita, porque muitas vezes também essa questão de ser simples como a pomba pode ser uma forma hipócrita de se comportar para eu usar essa simplicidade, entre aspas, para ser sagaz e aplicar o meu veneno. Então, há pessoas que são venenosas, elas são como uma serpente, mas se parecem com uma pomba. Ela tem uma dupla personalidade, ou seja, ela está ali parecendo uma pombinha, mas quando você se aproxima dela, ela é como uma serpente, ela te ataca. Então você percebe que a serpente, apesar dela ficar parada, dela não te atacar, ela está numa posição de ataque e você, quando vê uma serpente, você percebe que se você se aproximar dela, você vai ser atacado. Então ela não te engana, ela não fica ali camuflada, aguardando, falando, vou esperar alguém passar para dar o bote. Não, ela fica ali, quando ela ouve o barulho, ela se prepara para não ser atacada. Porque se ela for atacada, ela está preparada. Agora, e a pomba, ela normalmente não pensa em atacar ninguém. Ela nunca ouvi falar que alguém foi atacado por uma pomba, né? Por um pombinho, ninguém, nunca vi falar isso. Agora, nós não temos medo do pombo, por quê? Ele é um animal inofensivo, mas nós temos medo da serpente, porque nós sabemos que o golpe dela pode ser fatal. Isso não significa que a serpente é um animal maligno, que ele vive procurando quem atacar, não é isso. Ele fica no espaço dele, quando ele se sente ameaçado, então ele se prepara para atacar. Isso que Jesus quis dizer. Agora nós não temos que atacar ninguém, nós temos que estar preparados para nos defender. O ataque da serpente não é um ataque propriamente dito, mas é uma defesa. Todo mundo se defende ao ser atacado. Agora existem várias formas de eu me defender. Uma das formas de eu me defender é eu conhecendo o meu agressor, é eu conhecendo o ambiente em que eu estou. E é isso que Jesus quis dizer, olha, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios. Agora, sejam inteligentes ao ponto de primeiro estudarem o ambiente que você está, para você não chegar lá como um pombinho sendo pronto para ser abatido, né? Mas também você não precisa ser uma serpente agressiva, você precisa simplesmente saber o lugar em que você está, saber as pessoas com quem você está lidando e se comportar de uma forma a não ser agredido, a não ser violentado, a não ser passado para trás. Mas seja humilde, seja receptivo, receba as pessoas, não demonstre ódio, nem medo, nem raiva. Né? Então eu não posso me disfarçar de pomba para envenenar, para depois mostrar a minha face de serpente, e nem posso também me mostrar como uma serpente que está preparada para dar o bote em qualquer um. Eu tenho que buscar o equilíbrio entre essas duas coisas. E sempre pensar o seguinte, eu não tenho que ser astuto como uma serpente, no sentido de querer fazer o mal, porque essa não é a intenção da serpente. E também não devo ser
mais simples do que uma pomba. Eu tenho que ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. É isso que eu preciso ser. E isso ele está falando na questão da nossa vida espiritual, de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus. Você que talvez deseja ser um obreiro, você deve ter isso em mente. Essa astúcia que ele diz, essa esperteza da serpente, não é uma esperteza para levar vantagem. Hoje em dia nós sabemos que muitas pessoas querem ser líderes. Em qualquer lugar onde ele está, ele quer ser líder. E muitas vezes ele quer se comportar como uma serpente, somente como uma serpente, e esquecer a pomba. E aí, ao invés de se tornar como a serpente e a pomba, ele só se torna como uma serpente. Ou pior do que uma serpente, né? Porque eu às vezes digo que tem gente que é pior do que o diabo. Porque o diabo, quando ele faz o mal, ele está fazendo aquilo que lhe é próprio. E nós não fomos chamados para fazer o mal. Então, quando nós fazemos o mal, nós estamos ultrapassando as nossas características, né? Então, queridos, vamos aprender isso com Jesus. A nossa vida cristã, nós temos que buscar esse equilíbrio, né? Entre a prudência e a mansidão, entre o cuidado e o amor. E mansidão não é ser aquela pessoa... não, mansidão é você ser uma pessoa maleável, uma pessoa acessível, uma pessoa tratável, paciente, né? Então, olha bem, paciência e inteligência, as duas coisas. Guarda esta palavra. Jesus nos ensinou isso para que nós possamos prosperar na nossa vida espiritual, nas nossas relações com as pessoas, né? E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.